Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Bernardini e este é o programa Conexão, que hoje traz uma matéria, uma reportagem super especial com a Cláudia Erbeli, que vai contar um pouco da experiência dela de vida e também sobre doação de órgãos. Obrigada por estar aqui no programa. Eu me chamo Cláudia Eberli, tenho uma história de vida de luta e superação. Aos 14 anos eu descobri uma doença autoimune, onde os meus 2 rins, Rodrigo, paralisaram. E aí, né, na época eu era uma adolescente, enquanto a maioria das minhas amigas estavam explorando a adolescência, dando o primeiro beijo, debutando, eu estava lutando pela minha vida. Foi um choque, claro, a notícia, mas ao mesmo tempo eu processei isso de uma forma muito, para a idade, até um pouco diferente de outras adolescentes. Eu diria não de uma forma madura, porque eu não era madura, mas eu consegui compreender que a minha vida naquele momento estava sendo testada, provada, e que era uma fase difícil que eu tinha que passar e que eu ia superar, né? Então eu vi isso como um aprendizado. A descoberta foi da seguinte maneira: eu comecei a passar mal, tive muitos enjoos, aí o médico clínico me pediu vários exames e eu fiz meus exames, no qual um dos exames de sangue, que é a creatinina, que é o que mede a nossa função renal no nosso sangue, deu altíssima. E aí o médico falou: olha, Cláudia, lamento muito, mas realmente os seus rins paralisaram, você vai ter que entrar em hemodiálise para ontem, né? Eu já estava... a função dos rins é filtrar o nosso sangue e excretar tudo assim de impureza que você tem dentro do seu organismo. Como os meus rins não estavam funcionando, eu estava com excesso de impureza dentro do meu organismo, e isso pode matar. E aí eu entrei urgentemente na hemo, comecei a fazer o processo de hemodiálise, e depois de 1 ano eu descobri que meu pai era doador. Aí meu pai se tornou doador, eu fiz o transplante com meu pai, né, aos 14, e depois de algum tempo eu já estava tocando minha vida. É muito difícil, Rodrigo, você ir para uma hemodiálise e saber que você está lidando ali com uma situação de que você pode estar ali ou não pode, né? Então, você está lidando tão perto com a morte, né? Eu tinha essa noção, e não só tinha noção, como eu via os meus colegas de hemodiálise já encomendando missa de 7º dia. Aí eu falei: gente, como assim? Eu não quero isso pra mim. Eu não quero encomendar minha missa de 7º dia. E os planos que eu fiz pra mim? E os projetos futuros que eu visualizei pra mim, que eu sonhei, né? Como ter um dia um filho, uma família, poder me tornar publicitária, comunicadora, que era o que eu queria. Eu falei: não, eu não vou abrir mão dos meus sonhos. E eu vou lutar, sim, por eles. E aí, a partir desse momento que eu me posicionei e falei que eu ia lutar, as coisas começaram a fluir. Porque eu não me contaminei com a negatividade, né, dentro da hemodiálise. Eu não me contaminei com a revolta de falar por que comigo, por que isso está acontecendo comigo e não com outra pessoa, né? Eu sou do bem, faço as coisas direitinho, por quê, né? Então, nem me questionei. Eu só falei: é um aprendizado, vou passar por isso e pronto. Eu tomei um susto no meu primeiro transplante e acreditei que esse rim ia durar ad eterno. Qual foi minha surpresa? Que quando o rim rejeitou, o médico falou: Cláudia, seus rins rejeitaram. Eu fiquei realmente surpresa. Eu fiquei até meio chocada, porque toda aquela esperança, toda aquela vida, né, que eu tinha resgatado naqueles 10 anos e que eu fiz tanta coisa, de novo eu ia ter que passar por toda aquela luta, aquele sofrimento de hemodiálise. Será que eu vou conseguir sobreviver? Será que eu não vou? Será que eu vou ter que passar por quanto tempo, né, para conseguir um outro rim? E graças a Deus, e o universo conspirou para isso, a minha tia doou o segundo. Nessa época eu ainda eu estava
solteira, mas eu acabei conhecendo o meu atual marido, Steph, e ele é alemão, é um estrangeiro, ao qual nós nos conhecemos, e foi uma coisa muito doida, porque eu acredito muito em destino. Eu acho que o Steph já estava escrito em estar na minha vida, porque não é possível uma pessoa lá do outro lado do oceano, com tantos brasileiros aqui, né, eu ter conhecido justamente meu marido. E ele, assim, uma pessoa, não tem nem o que dizer dele, porque é meu parceiro, sempre foi, assim, eu conto nos dedos os homens que estão do lado da mulher nessa hora para ajudar e para apoiar. E ele sempre esteve do meu lado, e mais do que estar do meu lado, ele também se candidatou a doar o órgão para mim. Então, eu acho que o presente maior no meu segundo transplante foi o nosso filho, né? O Diego, nosso filhote amado, tem 8 anos, e meu filho é minha vida, ele é minha inspiração. Eu acho que depois que ele nasceu, quando eu me tornei mãe, muita coisa mudou. Eu fiquei muito mais insegura, algumas coisas, porque, né, aquela questão, será que eu vou estar viva para ver meu filho crescer? Será que eu não vou estar? E a maternidade realmente me transformou nesse sentido. Então, hoje, por exemplo, quando eu vou fazer alguma coisa, quando eu vou pensar, eu sempre penso, tipo, eu quero estar aqui para ver meu filho crescer, eu quero ver meu filho se formar, eu quero ver meu filho casar, quero ver meus netos, né? Então, essa é a minha projeção agora. Eu quero ver meus netos, eu quero ver meu filho se formando, nem que seja se formando, mas eu quero. Então, eu luto para isso e vou tentar ao máximo que isso aconteça, né? Então, essa projeção já está na minha cabeça. O terceiro renascimento foi uma amiga da família, a Kati. Na verdade, esses 3 doadores não tem o que falar, né? Eu acho que, primeiro, doação é um ato incondicional de amor. E graças aos meus doadores e à minha família, eu acho que eu tô hoje aqui, Rodrigo. Após o terceiro transplante, eu digo que foi o meu renascimento comigo mesma. Foi um processo de autoconhecimento que eu fiz, né? A qual eu larguei a minha carreira de publicidade, né, no mundo corporativo durante 13 anos da minha vida. E larguei porque eu entendi que nesse processo todo, eu não fiz 3 transplantes de rim por acaso. Não foram por acaso. Eu, recém-transplantado o terceiro transplante, comecei a escrever a minha história. E aí eu comecei a entender nessa escrita realmente que eu tinha muita coisa, como algumas pessoas falam, a acrescentar para os outros. Muitos falam, nossa, Claudinha, de onde você tira tanta força? Você está sempre positiva, sempre... E eu comecei a ver que eu tocava de alguma forma algumas pessoas. Aí, nesse processo de autoconhecimento, no qual eu trabalhei como coaching, eu descobri que eu não podia só inspirar um a um. E sim que eu vim para inspirar muito mais pessoas e tocar muito mais pessoas. E eu falei, então tá, então se é esse meu propósito de vida, né? Esse é o meu caminho, eu vou seguir isso. E desde então eu tô seguindo, né? E eu criei uma plataforma que hoje chama Pílulas de Positividade. Que são as nossas forças internas, na verdade, mas que eu chamo de pílulas de positividade porque nada mais são do que a pílula da gratidão, a pílula do amor, a pílula da resiliência, da coragem, da autotransformação, do autoamor, da positividade, né? Então, quando você trabalha e do pensamento positivo, né? Então, quando você trabalha essas forças e fé, a fé é uma das pílulas mais poderosas que tem, né? Seja a doutrina que a pessoa for, eu falo fé, mas esperança, né? Então, quando a gente tem esperança e fé, isso é uma força muito grande, uma pílula muito grande. E o que eu compartilho com as pessoas é como essas pílulas na minha vida fizeram a diferença.
Projeto Três Vidas, foi até bom você perguntar, porque o Projeto Três Vidas é a base de toda essa doação de órgãos que a gente está conversando aqui. É um livro na qual eu explico todas essas forças internas, todas essas pílulas de positividade, e eu também conto da importância da doação de órgãos em vida, né? Eu pretendo escrever um segundo livro, onde nesse outro livro eu consiga contar o caminho das pedras, né? Para essas pessoas que realmente querem entender um pouco melhor o processo e ver como poder salvar outras vidas, né? A importância da doação de órgãos para mim é total, né? Se não fosse a doação, eu não estaria aqui hoje, viva e vivendo tudo isso que eu tô vivendo. Então, principalmente, desmistificar de que doação de órgãos é quando a gente morre. Não é. Eu tô cada vez mais batendo nessa tecla e levantando a bandeira sobre doação de órgãos em vida. Por que em vida? As pessoas têm que se conscientizarem de que dá para salvar vidas em vida e ter uma vida saudável. Eu falo pelos meus doadores, tanto o meu pai, quanto a minha tia Rosa, quanto a Kati, eles têm uma vida saudável. Nem por isso eles abriram mão da vida deles para deixarem de fazer algo que eles não gostassem. Então, a gente tem que desmistificar isso e tem que falar para as pessoas, sim, de que dá para fazer isso. E dá para salvar vidas, continuar salvando vidas. Seja, claro, exceto o coração, né, que não tem como você doar e continuar vivo. Existem partes e órgãos que dá para se doar, sim, para o outro, salvando vidas. E quando eu vejo a felicidade dos meus doadores me vendo vivo e feliz e com a minha família, podendo ver meu filho crescer, isso para mim não tem preço, né? Então, é realmente importante bater nessa tecla da doação, sim. Eu sempre falo, se você pede a Deus paciência, você acha que ele vai dar paciência ou oportunidade de ser paciente? Entendeu? Então a gente tem que pensar muito sobre isso e valorizar as pequenas coisas, como um pôr do sol, sabe? Essas pequenas coisas que hoje a gente não para no dia a dia, na correria. E é isso, o recado é esse, viva o hoje, viva o seu momento como se fosse o último, da melhor maneira possível, contribuindo nesse universo para você, né? Se auto-amando e amando o próximo. E eu tenho certeza que a partir do momento que você coloca amor em tudo na sua vida, o universo conspira e tudo flui, tudo caminha. Bom, gente, então para vocês terem acesso às pílulas de positividade e um pouco mais sobre a minha história de vida da Cláudia, vocês podem acessar http://pílulasdepositividade.com.br/Facebook, que é a minha fanpage. Além disso, eu tenho meu site, que é www.pílulasdepositividade.com.br, e hoje eu vou aproveitar a oportunidade para vocês estarem juntos comigo nesse financiamento coletivo para o livro Três Vidas acontecer, que é um projeto que eu estou lançando hoje e que para cada um, nem que seja com R$1, poder contribuir para que juntos a gente possa inspirar e motivar muito mais outras pessoas. E parte desses livros eu vou estar arrecadando para os centros de hemodiálise e para doação de órgãos. Então, quem tiver interessado em contribuir comigo, é ecodobem.com.br/livro Três Vidas. Eu fico super agradecida, gratidão é outra pílula, por tudo, pela oportunidade, Rodrigo, de estar fazendo essa entrevista e por estar surgindo tantas coisas boas na minha vida desde que foi criada as pílulas e realmente eu estar olhando a maneira de como as coisas estão acontecendo, as pessoas estão sendo gratas, né? A forma como, de alguma forma, eu toco elas, isso para mim não tem preço.
e que eu possa continuar fazendo esse trabalho por muitos e muitos anos ainda e com saúde. E agora a gente vai para um breve intervalo e a gente volta já com mais programa Conexão para você.